Fala comigo. Muito prazer. Meu nome é Herbert, mais conhecido como Pelé. Isso porque o meu futebol e o do Pelé é bem equiparado, bem parecido. Se você pegar o meu auge, né? O meu auge e pegar o auge dos 70 anos do Pelé, nosso futebol tá no mesmo nível. Mas esse é meu mais novo canal, onde eu vou falar sobre futebol, dar minhas opiniões sobre assuntos do futebol, coisas antigas e também coisas que forem acontecendo com o tempo. E eu quero que você fique à vontade para discordar ou concordar nos comentários. E o primeiro tema é sobre Neymar. Será se ele deve ou não ser convocado? Ele merece ser convocado? É sobre isso que a gente vai discutir. E na minha opinião, o Neymar ele não merece ser convocado. Por que ele não merece? Ele não merece porque desde que ele voltou a jogar, né, depois de ter ficado praticamente 2 anos sem jogar futebol, né, por causa devido à lesão, ele voltou a jogar, teve dificuldades em manter um ritmo de jogos, né, e agora ele conseguiu manter 7 jogos seguidos. Mas o desempenho dele até aqui nesses jogos é assim, é ok. Ele vem entregando aí algumas boas partidas, ele fez uma boa partida contra o Flamengo, por exemplo. Fez uma partida contra o Botafogo, mas onde ele deu a mancada de ser expulso, né, uma infantilidade da parte dele. E as últimas partidas dele, por exemplo, contra o Cruzeiro e essa goleada contra o Botafogo, ele foi mal. Numa média, ele tá ok, né? Só que o que a gente espera para um jogador de seleção brasileira? A gente espera um alto nível de desempenho. E se você for pegar os dados dele, comparar dentro dos próprios jogadores do futebol brasileiro, ele não está entre os melhores nos quesitos. Se você vai olhar finalizações em gol, quantidade de gols, assistências, grandes chances criadas, né? Passes decisivos, que são coisas que a gente consegue olhar nos aplicativos de estatística. Fora do que a gente consegue ver, né, assistindo os jogos. A gente vê que assim, se você tirar a personalidade, a pessoa Neymar, né? Tirar o boneco Neymar e colocar um outro no lugar, o Zezinho não seria convocado pelos números que estão fazendo, que o Neymar está fazendo. Mas quando a gente põe o nome Neymar, aí tem um peso diferente, né? Então por isso que existe a discussão. Mas se fosse o Zezinho com esses números, ele não seria convocado. Dito isso, eu acredito que o Neymar não mereça ser convocado. Certo? Beleza. Até aqui eu acho que a grande maioria vai até concordar. Mas, mesmo assim, eu convocaria. E por que eu convocaria? Porque nós não podemos tirar o peso do Neymar. Porque se fosse o Zezinho não tem o histórico que o Neymar tem. Ah, mas ele está há 2 anos sem jogar. A gente tem que pensar no jogador no momento. Ele tem que estar entregando no momento. É verdade, mas nem sempre. Se a gente for, por exemplo, comparar com o Ronaldo na Copa de 2002, o Ronaldo ele tinha feito 16 jogos antes da Copa de 2002. Ele também vinha de lesões, ele voltou e mesmo voltando depois ele sofreu também com certo tipo de lesões. Aí você vai falar, ah, mas o Ronaldo é muito melhor que o Neymar. Pode até ser. Só que se a gente fizer esse título de comparação, a gente percebe que quando um jogador é diferenciado, mesmo assim vale o risco de se levar um jogador como esse. E assim, seleção não é só momento. A gente vai levar alguns jogadores devido a momento, mas todos os treinadores até hoje, eles têm um padrão. Eles têm alguns jogadores que eles convocam porque sabem que o cara pode entregar uma questão tática, ou uma questão individual, ou alguma característica específica que o cara entende que é importante no time dele. Então o Neymar hoje, ele é o único diferente que a gente tem. Se a gente pega, por exemplo, na Copa de 2002, que eu fiz a comparação, além do Ronaldo, a gente tinha o Rivaldo e tinha o Ronaldinho Gaúcho começando. E aquele Ronaldinho Gaúcho começando, né, não era ainda o Ronaldinho Gaúcho, já era melhor que qualquer outro jogador aí da nossa seleção atual. Então, se nessa época, mesmo assim, o Filipão acreditou no Ronaldo, acho que vale sim a gente acreditar, pelo menos na possibilidade de levar o Neymar. Aí, se a gente for levando o Neymar e mesmo assim ele não estiver entregando, tudo bem. Aí a gente, né, descarta a possibilidade de levá-lo. Só que até então, desde que ele parou, mesmo assim ele ainda tem um dos melhores números nas eliminatórias para a Copa.
Então, a gente teve Rafinha, a gente teve Rodrigo, a gente teve Vinícius Júnior e nenhum desses conseguiu assumir o protagonismo que a gente se esperava que eles conseguissem. Porque se eles assumissem o protagonismo, beleza, aí você não precisa, né? Ou você vai falar assim, eu vou levar o Neymar nem que seja pro banco, ou nem vou levar. Só que não houve isso. Pelo contrário, a seleção foi mal esse tempo todo. Então, faz sentido sim levar o Neymar justamente pelo histórico que ele tem. Por mais que hoje ele não esteja rendendo. Até porque o time dele que ele está hoje é o Santos, né? E o Santos também não é lá, essas coisas não colaboram com ele. Então, vale a pena levá-lo para ver como que ele vai se comportar num ambiente onde ele tem mais qualidade. Se nesse ambiente com mais qualidade ele voltar a entregar o que ele consegue, ponto. Se ele não voltar a entregar, beleza. Daí para frente a gente pensa se vai levar ele ou não. Quer outro exemplo? Por exemplo, na época do Tite, o Tite levou o Paulinho. O Paulinho era um cara que merecia ser convocado na época, ninguém nem lembrava do Paulinho existir. Ele levou e o cara entregou muito. Então, às vezes, o cara consegue entregar mais com um certo treinador do que com outros. Ramos Rodrigues, comia a bola na Colômbia, mas chegava lá, jogou no São Paulo e jogou em outros times lá pra fora também, não entregava nada. Mas na Colômbia ele entregava. Então, às vezes, pelo cara ser o diferenciado do time, e até porque, como tu falando na seleção, ninguém conseguiu assumir esse protagonismo de seleção, eu acredito que sim, tem que levar o Neymar. Não porque ele mereça no momento, mas por todo o histórico e por tudo que ele já entregou na seleção. Então, a gente leva meio que pelo histórico dele, e aí daí pra frente a gente vê o que acontece. Beleza? Deixe nos comentários o que você pensa, se você concorda, se você discorda, ou dicas de outros vídeos que você acha interessante ser feito, que a gente está só começando. Valeu!